Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Um bom final de anos a todos, amém? Hoje é dia 26 de dezembro de 2019 e o ano ele está caminhando para se findar, amém? Mas eu venho fazer outro vídeo aqui acerca do que Deus me revelou dia 23 agora, acerca do que Deus tem me mostrado. E eu vou começar falando desse vídeo, o que Deus me revelou aqui no dia de 23. O Senhor Jesus ele me arrebatou em espírito e me levou num bar onde eu via uma mulher embriagada dançando com um copo de cerveja na mão, ela cambaleando, e o Espírito Santo me mostrava, por detrás dela eu via um demônio grandão, e aquele demônio fazia assim com as mãos, como se aquela mulher fosse uma marionete na mão dele. E ali aquele demônio, ela, do jeito que ela dançava, ele manipulava ela com os dedos assim por detrás dela. Quando ele viu que eu estava ali em espírito, olhando aquilo, arrebatado, ele se ocultou na mesma hora e partiu para cima de mim. O Espírito Santo trouxe o meu espírito de volta. E ali naquele momento ali, quando o Espírito Santo me trouxe de volta, que eu voltei para o corpo, eu vi quando ele entrou dentro da minha casa assim, ó, e veio. Parecia que ele estava me afogando dentro da água, a ponto de eu não conseguir abrir meus olhos, a minha boca, eu do lado da minha esposa. E eu fui repreender ele em pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Ele foi obrigado a recuar. Quando ele recuou, eu saí, aí eu voltei. Aí o Senhor foi e me arrebatou de novo, naquela fração de segundo. E me levou em espírito de novo. E o Espírito Santo falou comigo, olha aí, ó. Quantas pessoas chorando perdem seus filhos, suas crianças de colo, por não ter o mesmo discernimento espiritual que você tem. E naquela visão eu se esbaldava de chorar. Eu batia com a mão no chão, falando, não, não pode isso, como pode isso? Não, está repreendido em nome de Jesus. E eu repreendi aquilo, eu não aceitava aquilo que o Espírito Santo estava me dando ali naquele momento. Mas a Bíblia fala sobre isso, que o meu povo perece por falta de discernimento, que o boi conhece o matadouro, o jumento, o asno, conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Esse final de ano é terrível. O espírito da morte, até março, depois do carnaval, o espírito da morte está com uma fúria tremenda e muitos vão ser ceifados. E isso não vai ser de noite não, vai começar a acontecer de dia para todo mundo ver. E isso foi o que Deus me mostrou. Aí me veio a memória, eu vou colocar o título desse vídeo. Quem são os pastores? Usados por Deus ou marionetes na mão de Satanás? Quem são os levitas? Usados por Deus ou marionetes de Satanás? Aí tu vai me perguntar, por causa de que isso, irmão? Eu vou dizer, irmão, tem muitos pastores, homens de Deus aí que estão sendo usados por Deus, estão pregando a verdade, estão ensinando a verdade, mas muitos estão omitindo. Então por isso que eles estão sendo marionetes na mão de Satanás. Eu vou contar mais 2 espíritos que o Senhor me arrebatou há algum tempo atrás e ele me levou e me mostrou. Eu vi uma pombagira. Deus me levava dentro de uma igreja, eu não vou falar o nome dela, entendeu? Mas toda visão e revelação que Deus me dá, ele mandou mostrar que está escrito. Porque a teologia ensina e muitos pregam e não ensinam. E o Senhor me levou ao espírito e eu via dentro da igreja uma pombagira com vestido curto até o meio da coxa, de salto,
E quando eu entrava dentro da igreja, eu até então eu não tinha entendido que eu estava ali arrebatado. Eu perguntava, cadê o pastor dessa igreja? E aquela pombagira falava comigo assim, eu sou o pastor da igreja. Falei, não, cadê o pastor da igreja? Quando ela começava a dançar para lá e para cá, fazendo aquele gesto, e que abria a boca, eu via a igreja todinha dormir, caía no banco. Somente eu e minha esposa, em mim batia uma sonolência muito grande. E aquela pombagira, o reinado dela é no meio do forró. E eu vi ela dentro da igreja. E tem que haver diferença entre o levita, aquele que serve a Deus. Se você for ver o significado do levita, qual era o trabalho dele? Era carregar a arca da aliança, onde tinha os 2 querubins, o propiciário. Esse era o trabalho do levita, mas como que eles carregavam, levavam a arca? Em santidade. Até as vestes deles eram diferentes. Eram usadas as vestes de uma tal forma que não trazia escândalo. E hoje muitos falam assim, fulano é levita, mas você vai ver a vida daquele levita. Esse levita usa saias indecentes, roupa indecente. O levita vai para a praia. O levita se envolve em coisas desse mundo que desagrada a Deus. Por isso que o intuito desse vídeo pastores, quem são? Levita, quem são? Usados por Deus ou marionete de Satanás? Amém, meus irmãos? E eu vi aquela pombagira cantando e o povo dormir. Existem danças que estão entrando dentro da igreja, que são invocações demoníacas, que faz alusão a Satanás. E o outro espírito que Deus me mostrou, me levou em espírito, eu via um homem de terno e gravata, era o próprio diabo, com uma Bíblia em cima do altar, pregando ela distorcidamente, terno e gravata. E quando eu olhava aquilo, Satanás atrás do púlpito, no altar, pregando a Bíblia distorcida. Se você for ver, olha o que a Bíblia fala no livro de Deuteronômio. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Deuteronômio 28, 47. Portanto, não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Você vê o que é abundância de tudo? Hoje nós podemos comprar um carro, hoje nós podemos comprar uma roupa, hoje você pode ter tudo, mas se você não servir a Deus com alegria de coração, não ter aquela preocupação, compromisso com a palavra de Deus, olha o que sobrevirá. As mesmas pragas que foi para o Egito, ela começa a atuar na nossa vida. Você vê, por isso que você vê crente morrendo de câncer, você vê crente dorme bem e acorda mal, você vê aí pastor mandando matar a nora porque se envolveu com ela no pecado de adultério. Você vê pastores casando 2, 3 vezes. Por quê? Porque não serviu o Senhor teu Deus na abundância de tudo, com alegria e com singeleza de coração. Olha o que a Bíblia diz. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, e com falta de tudo sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que tenha te destruído. Você vê o que fala aqui em Deuteronômio? O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Você vê aqui que aqui a palavra de Deus está dizendo sobre nação. Se você for chegar perto de alguém que mexe com o espiritismo, que ele é espírita,
E na conversa deles, um pergunta: você é de qual nação? Ele vira e fala: eu sou de Queto. E você? Eu sou de Jeje. E você? Eu sou da nação de Candomblé. Aí você? Eu sou da nação de Angola. Você vê que tudo que está nesse mundo tem ligação com a palavra. Você vê que hoje, quando você liga o repórter, você vê que Satanás ele tem tanta influência nas coisas e a palavra ela não muda, que o repórter fala: é a nação rubro-negra hoje, a nação vascaína hoje. Faz alusão de nação. E muitos não conseguem entender que está falando de domínio, de controle de espíritos. Que eles têm a missão designada pelo reino das trevas de prender o ser humano em certas práticas, para que possam ser destruídos, contrária à vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, o diabo toma para si. E olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá fruto dos teus animais, o fruto da terra, até que seja destruído, e não deixará grão, mosto, nem azeite, criação das tuas vacas, rebanho das tuas ovelhas, até que tenha consumido tudo. Ué, tá falando de gado, de rebanho, de ovelha. Eu lembro de quem aqui nessa passagem? Eu lembro de Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentou a Deus e no meio deles veio Satanás. Quem pediu para tocar, para consumir os filhos de Jó? Quem pediu para consumir as lavouras, para consumir o gado, as ovelhas, tudo que Jó tinha? Não foi Satanás? Então quem lê, entenda o que está escrito. Aí olha o que a Bíblia diz: e te angustiará em todas as portas, até que venha cair os teus altos e fortes muros, em que confiava toda a tua terra, e te angustiará até todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tenha dado o Senhor teu Deus. Por que Satanás vai até Deus e ele fala com o Senhor acerca de Jó, e Deus fala: tem observado meu servo Jó? Como ele é cabal, homem reto, se desvia do mal? E Satanás vira para Deus e fala: mas também tem abençoado ele em tudo. Você vê que aqui, ó, vai consumir tudo que está à volta e te angustiará, a ponto do diabo pedir para tocar na saúde de Jó. Jó viveu uma angústia ali, meus irmãos. Então, vamos ler a Bíblia e vamos entender. Aí, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher do seu regaço, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte não dará nenhum deles a carne de seu filho, que ele come, porquanto nada lhe ficou de resto, no cerco, no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as suas portas. Você vê que o pecado ele tem tomado uma proporção tão grande no meio da igreja. Tem irmão matando irmão? Tem. Porque a Bíblia diz que seria filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher. Mas está aqui. Por causa da desobediência daqueles que não querem servir a Deus na abundância de tudo, com alegria. Não tem feito pouco caso das Escrituras. Aí tu sabe, a Bíblia diz lá em Levítico, se eu não me engano, Deuteronômio 22:5. A mulher não usará veste de homem, e nem um homem veste de mulher. Aí tu sabe, cria-se uma incógnita. Muitos não entendem que a calça
é algo abominável diante do Senhor. Como que você diz isso, irmão? Porque o Senhor me revelou isso. Há um tempo atrás Deus me mostrou Satanás colocando uma calça numa mulher. E tu sabe o que aquela calça significa? A calça significa Satanás dando autoridade à mulher, igualando a autoridade da mulher igual ao homem. O Estado, o governo, pode colocar a lei que for para proteger a mulher, que na verdade ele não vai estar protegendo. Pode botar a lei Maria da Penha, a lei contra o feminicídio, mas não vai conter a onda de violência, enquanto a palavra de Deus ela não for observada, porque quando Satanás iguala a autoridade da mulher ao homem, ele já criou-se uma brecha entre o casamento da seguinte forma: aquilo ali já não tem mais o domínio, a presença de Deus. Mas ali Satanás começa a atuar. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que mimo e delicadeza, nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o seu regaço, e contra o seu filho, contra a sua filha. E isto por causa de suas pareias, que saírem dentre os seus pés, e por causa dos seus filhos que tiver, porque comerás escondido pela falta de tudo. E no cerco, no aperto, com o teu inimigo te apertará as tuas portas. Não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para que este nome glorioso e terrível do Senhor teu Deus. Você vê que a Bíblia aqui em Deuteronômio está falando sobre isso. Que a mulher que não ousa, que é mimosa, é pessoa carinhosa, que não ousa sujar a planta do pé no chão. O olho dela será maligno para o próprio marido, para os filhos. Por quê? Porque não guardou as profecias, os mandamentos, os preceitos da lei do Senhor. Isso é o significado da calça. E quando a Bíblia diz em Deuteronômio 22, 5, que não usará a mulher veste de homem e nem o homem veste de mulher. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, que esse vídeo que eu estou fazendo, o título dele vai ser Pastores e Levita, quem são? Usados por Deus ou marionetes na mão de Satanás? Porque Deus me mostrou aquela pombagira cantando, a igreja dormia. Deus me mostrou Satanás pregando a Bíblia de terno e gravata, atrás do púlpito, em cima do altar. Mas porque nação feroz, das extremidades da terra. E muitos não entendem isso. Mas aonde está escrito isso, irmão? Vai lá em Deuteronômio capítulo 28, 45. Lê, porque está escrito. Foi algo que o Senhor, é a ordem que Deus me deu. Por que que eu vi aquela mulher com um copo de cerveja dançando e aquele demônio por detrás dela, manipulando ela, a ponto dele vir me seguir até em casa? E ali ele vinha aquela nuvem negra por cima de mim e me tomar, a ponto de eu não poder abrir minha boca nem meus olhos, para que eu não possa contar, revelar aquilo que está oculto. Por que que o Senhor, logo assim que eu repreendi aquele demônio, o Senhor me tomou um espírito de novo, pela segunda vez, no mesmo momento, e me levou e me mostrou, olha aí, ó, muitos estão perdendo crianças de colo, por não ter o mesmo discernimento espiritual que você tem. Aí você vai dizer assim, irmão, tu é melhor do que ninguém? Não, eu sou um pecador igual a você, mas uma coisa eu tenho, temor de Deus. Uma coisa eu tenho, preocupação com as Escrituras. As Escrituras são coisa séria. E o Senhor falou comigo que qualquer dom que o homem tiver,
que não seja para zelar, para manter o que está escrito aqui nesta palavra, não é dom, é influência maligna. Isso quer dizer o quê? Que é o próprio diabo que está cantando, que está pregando, que está fazendo vários tipos de coisa dentro da igreja, falando em línguas estranhas dentro da igreja, e está operando os sinais dele, e muitos estão sendo enganados por causa de não receber com alegria. Tem abundância. O que é a abundância de tudo? É o sacrifício que Cristo fez, que nos deu o direito de escapar da lei do pecado e da morte. Só que a graça não nos dá o direito de nós andarmos de qualquer maneira. Aí você fala assim, irmão, mas naquela época os levitas levavam a arca. Sabe qual é a arca hoje que Deus me mostrou? É o nome, é o Evangelho de Cristo, crucificado, ressurreto, sentado à destra do Pai. Nós devemos pregar a santidade. Sabe o que Deus me revelou um tempo atrás? O Espírito Santo de Deus tinha mandado eu falar de Jesus para um amigo meu e me mostrava no momento que eu falava de Jesus, aparecia na minha mão eu fazendo uma arca, igual a arca de Noé, aquela arquinha, e aquele amigo meu vinha olhar e falar, ô Flávio, faz uma arca dessa para mim. Essa é a arca que nós levamos hoje. E muitos não entendem, não conseguem enxergar. Está oculto aos olhos. Por quê? Porque as velhas práticas, muitos estão concordando com o pecado de iniquidade. É quando o homem acha que o pecado ele é normal. Aí vamos lá. Eu queria falar de algo. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Você vê que hoje tem pessoas que comem algo. Porque o que o apóstolo Paulo, ele diz que comei de tudo e dai graça. Por que a Bíblia diz que nós devemos abençoar, orar antes da gente fazer qualquer coisa? Para a gente poder anular o poder das trevas que tem sobre as coisas nesse mundo. O Espírito Santo, um tempo atrás, me levou em espírito, meu irmão. E ali, eu via Satanás dentro de um frigorífico, eu via vários pedaços de carne boas pendurados, e ele passava, ele ia colocando bactérias naquela carne, e o Espírito Santo falando comigo, vai olhando. E eu vendo aquilo, depois o Espírito Santo me trouxe de volta. Eu lembro que um tempo atrás o anjo do Senhor me levou e eu vi um verme andando na terra, aquele verme andando, e o anjo aparecia, pegava aquele verme com a pá, levantava ele na altura do meu peito e eu repreendia ele. Falava, está repreendido em nome de Jesus. Tu sabe o que aquele verme se transformava? No Patrick, do desenho do Bob Esponja. Criava aquela cabecinha, coisa. E eu perguntava, Satanás, você veio para quê? Ele, para matar, roubar e destruir. Se você for, meu irmão, no médico, e o remédio não estiver resolvendo, esse verme ele trabalha nessa área. É a missão dele. Colocar enfermidade no sangue, na pele, nas unhas. Você vai no médico, passa, toma remédio, toma injeção e não cura. É esse tipo de espírito que está atuando na tua vida. Eu lembro que um tempo atrás eu orei pela vida da mãe de um pastor. Eu repreendi. Ela tinha umas coceiras na mão. E aquelas coceiras desapareceram. Deus me deu uma visão. Aquele verme veio dentro da minha casa. Quando ele andava dentro da minha casa, eu pisava nele e esmagava ele. Quando eu saí da visão, falei com a minha esposa, liga lá para aquela irmã e vê com ela se vai começar a sumir da mão dela aquelas coceiras nas unhas, porque eu repreendi agora, pisei, esmaguei o que estava causando aquilo nas unhas dela.
Poucos dias depois, minha esposa ligou, começou a desaparecer as coceiras, desapareceu tudo, a mulher foi curada. Mas por quê? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, ó. Essa é a verdade. Se eu prego, se eu tenho um dom, mas eu não zelo por isso aqui, a igreja vai ser presa no pecado, vai continuar presa no pecado se eu não ensino as escrituras. E não adianta. Vai ser uma queda de braço impossível de se vencer. Aí, olha o que o Senhor me mostrou. Aí, nessa visão, o Senhor também me levou em espírito. Isso tem 2 anos atrás, eu lembrei. Muitas coisas eu anoto para me não esquecer, que são tanta revelação. O Senhor me levou em espírito um tempo atrás, há 2 anos atrás, quando o Flávio Gabriel, uma promessa de Deus, meu filho, minha esposa estava grávida, e o Senhor falou comigo assim, olha aí, ó. Satanás querendo te colocar a chikungunya e o zika vírus. Sabe como eu vi o diabo se aproximar de mim? Ele vinha com aquela seringa, uma seringa na mão daquele povo que toma pico na veia, se droga pela veia. Eu vi ele vindo como se fosse uma pessoa dessa, que toma pico na veia e ele se droga. Aí você vai falar assim, mas meu irmão, mas como que tu provas? Eu provo nas escrituras, meu irmão. Se você for em Lucas 22, ali você vai ver que quando Jesus ele chama os 12 apóstolos, um era o diabo. A ponto que os fariseus viviam caçando ocasião para prender, para pegar Jesus. Mas o próprio Jesus ali não era chegada a hora. Que há um momento que as trevas têm que atuar contra a vida nossa, que é permitido por Deus. Se você for no capítulo logo à frente de Lucas 22, você vai ver que o próprio Jesus fala com Pedro. Pedro, Satanás pediu poder para vos andar. Mas eu tenho orado, tenho rogado por vós, para que tua fé não falhe. Há momentos na tua vida que você vai passar por algo, por coisas, porque é o momento que as trevas é dado poder ao diabo de nos cirandar. Mas quando passar aquilo ali, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, ele foi impulsionado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali era o momento das trevas atuar, a tentação de Jesus Cristo. A ponto que depois da tentação, os anjos já chegou e serviu a ele. Aí ali se iniciou o ministério de Jesus Cristo. E com Pedro estava sendo a mesma coisa, a ponto de Jesus estar ensinando na mesa. E quando Jesus está ensinando na mesa, aquilo que está escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, que ele ia vir, ele ia morrer, morte de cruz, como ovelha muda, ia tomar sobre si nossas enfermidades, ia levar nossos pecados, ele ia ser humilhado, cuspido, que ele iria morrer e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, por não ser convertido, igual tem muitos hoje na igreja, que não entende o mistério do mundo espiritual, do reino dos céus, quando se fala algo espiritual, algo que Deus mostrou, que revelou, muitos não entendem. Então o que acontece? Satanás entra em Pedro e diz, mestre, não precisa tu fazer nada disso. Não vai acontecer isso contigo não. A ponto de Jesus Cristo ir repreender a Pedro. Está repreendido. Sai dele, Satanás. E com Judas Iscariote foi a mesma coisa, só que Judas Iscariote, a Bíblia diz que ele era predestinado para isso. Ele é o filho da perdição, mas por quê? Por causa de não manter as escrituras.
Então ele já estava predestinado. Quantos estão dentro da igreja e estão predestinados não à salvação, mas a ser o filho da perdição? Os pés dele. Quantos levitas estão aí levando título de levita e não se importa com a santidade do corpo, igual Deus me revelou, Satanás colocando calça naquela mulher e igualando a autoridade dela dentro do lar para trazer problemas. E quantas mulheres que nós olhamos hoje, essa é mulher de Deus, mas ela está lá em cima do altar cantando de calça. Aí se você for, quando o próprio Jesus Cristo dá a revelação no livro de Apocalipse, a João, ao apóstolo João, as duas igrejas que eu presto atenção aqui, que ele fala, uma é a igreja de Pérgamo e a outra é de Tiatira. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que o próprio Jesus fala. É a terceira carta, a terceira revelação que Deus ele dá ao apóstolo João. E ao anjo que escreve está em Pérgamo, escreve isso. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habita que está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mas ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. O que é a doutrina de Balaão? Como eu me comparo na doutrina de Balaão? Quando eu não prego contra vaidades que estão dentro da igreja, eu permito que venha pessoas de outra igreja, igual eu vi aquela pombagira com a saia curta, de salto alto, é algo que é tropeço. Mas por que eu me igualo na doutrina de Balaão? O próprio Jesus Cristo manda escrever isso para a igreja de Pérgamo. Por causa do prêmio da injustiça, do lucro. Eu não vou falar porque a minha igreja vai ficar vazia. O irmão tem a família grande. A filha do irmão usa calça, a filha do irmão usa brinco, usa maquiagem, a filha do irmão anda assim, o fulano vai para... Então eu vou pregar só Jesus crucificado e não vou entrar em mandamento nas escrituras. Esse é a doutrina de Balaão, o prêmio da injustiça, o qual Balaão, a Bíblia não se refere a Balaão como profeta, mas como um homem que ensinou Balaque a lançar tropeço. O povo comeu, bebeu, dançou, se envolveu com pessoas que adoravam outros deuses. A graça não nos dá direito disso. Então nós temos que andar na sã doutrina. Nós temos que observar os mandamentos, as escrituras, reter ele e guardar. O próprio Jesus falou que eis que eu tenho poucas coisas contra vocês. Você vê que Jesus aqui ainda sendo misericordioso. Mas você vê que Jesus dando tempo daqueles que estão ali na doutrina de Balaão, o prêmio da justiça, o lucro, por causa de dízimo e oferta. Por causa disso, não fala. Não fala. Meu irmão, isso é sério. O prêmio da injustiça. Agora olha o que o próprio Jesus manda escrever para a igreja de Tiatira. Aqui, ó. A quarta carta. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso. Diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você vê que aqui
O próprio Jesus reconhece. Às vezes, pastor, você vai para o monte, você paga preço pela vida das pessoas, você tem amor às almas, você é um homem bem intencionado na obra, mas está faltando palavra, está faltando preocupação com a vontade de Deus, está faltando aquilo assim, Senhor, o que tu queres para a tua igreja? Está faltando isso. Por isso que Jesus Cristo, ele escreve a 4ª carta para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Então vamos vigiar. Meus irmãos, teve gente aí que me deu Feliz Natal, até respondi por educação, mas nós não comemoramos o Natal. Porque o Natal, ninguém prova nas Escrituras que é o nascimento de Jesus Cristo. É algo que veio trago pela Igreja Católica, pelo o catolicismo. E eu vou explicar aqui nessa carta de Tiatira. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Olha o que a Bíblia diz mais. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana meus servos para que se prostituam como de sacrifício da idolatria. Qual é essa idolatria, meus irmãos? Quando você tem algo que você não consegue largar, o próprio Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Se eu não consigo largar um batom, um lápis no olho, uma tirada de sobrancelha, um brinco, eu estou me tornando como que eu mesmo estou me fazendo que não sou digno do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Aí, olha o que a Bíblia diz mais. Eis que porei uma cama sobre os que adulteram com ela, grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, aquele que sonda os rins e os corações, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, todos o quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. Por que Jesus fala profundeza de Satanás? O que eu falei? Que Deus me levou, aquela pombagira estava lá com a mini saia, com o salto, falando que era o pastor da igreja. Por que Deus me levou a ouvir aquele pastor de terno e gravata, o próprio diabo, pregando Bíblia distorcida? Por que Deus me mostrou o verme? Por que Deus me mostrou aquela mulher sendo manipulada pelo diabo como uma marionete? Por que o título desse vídeo vai ser Pastores, quem são? Usados por Deus ou marionetes de Satanás? Por que, meu irmão? Para mim ser uma marionete do diabo. É só eu deixar de observar as escrituras. Aí não é Deus que me usa. Eu posso falar em línguas. Eu posso orar e a enfermidade sumir. Meu irmão, sabe o que Deus me revelou um tempo atrás aqui? Por causa de uma palavra que eu aceitei, Deus me mostrava eu embriagado. E eu chegava dentro da igreja, eu orava, uma menina, ela caía endemoniada. E igual eu gosto de fazer, mostrar as coisas na prática. E quando eu olhava para trás, Satanás fingindo que tinha caído endemoniado com o olho aberto. Quando eu olhava, ele ia coisa. Sabe por que isso? Nem tudo que está acontecendo dentro da igreja é Deus. Existe uma ação, uma influência maligna, porque o Senhor falou comigo. Todo dom que o homem tiver, se não for para manter, para zelar pelas escrituras, é influência maligna. Isso quer dizer o quê? Que o próprio diabo está dominando isso. Por que o próprio Jesus fala aqui, ó?
Ó, mas eu vos digo a vós e o restante, que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus não tem colocado outra carga a não ser os mandamentos. Santidade, observância, preocupação com a palavra de Deus, obediência. Jesus ele não tem botado outra carga. Igual tem acontecido hoje dentro das igrejas. Tem inventado teatrinho, festa disso, festa daquilo, algo que Deus não mandou. Agora vamos voltar lá. Aqui, olha o que Jesus escreve. Olha aqui. Apocalipse 1, versículo 15. O próprio versículo 14. Mas poucas coisas tenho contra ti, que lá os seguem. A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço aos filhos de Israel, para que comesse, prostituísse da idolatria. Assim também tem os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o qual eu aborreço. Você sabe o que quer dizer a doutrina dos Nicolaítas? São pessoas que elas vinham guardando costumes de papa, de bispo, de arcebispo, de padres, e vinham trazendo, introduzindo dentro da igreja de Pérgamo. Por que eu falei aqui que eu estou em casa, nós fizemos um almoço, nós almoçamos tranquilamente, todo mundo em família, mas por que eu não comemoro o Natal? Porque o Natal, quem trouxe isso foi a Igreja Católica, que introduziu isso. E você vê que o mundo inteiro comemora. E Jesus aqui, ele diz assim, ó, e tem ainda algumas coisas contra alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Jesus, ele não mudou. Jesus, a própria Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não adianta, pastor. Você pode trazer o modernismo para dentro da sua igreja. Você vai ter as almas ali, você vai ter as pessoas ali. Mas elas estão presas no pecado. E naquele grande dia, Jesus Cristo ele tem alertado. Por que Jesus me mostrou esse espírito manipulando aquela mulher como uma marionete? Por que o próprio Deus me mandou eu falar tudo que eu te revelar? Mostra que está escrito, porque a teologia não ensina e muitos estão pregando e não mostram nas escrituras. Eu posso pregar Jesus Cristo crucificado, sim, mas as escrituras vai revelar aquilo que Jesus falou. Se vós estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e assim vos será feito. Então, quais são as palavras de Jesus? É o que está na Bíblia Sagrada. Amém, meu irmão? Fica com Deus, na paz do Senhor, e que você possa estar alerta. Jesus Cristo ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele tem dado aos seus pequeninos, profetas, para alertar, não rejeita a palavra não. Pede a Deus, faz um desafio, pede prova de Deus, se o que eu estou falando aqui é da carne, ou se eu estou querendo aparecer. Por isso que no meu vídeo eu não peço ninguém para dar like nele, que eu não sou YouTube. Mas eu sou aquele que vi e ouvi, e dessas coisas eu dou testemunho, amém? Fica com Deus, que Jesus Cristo possa te abençoar, e que o ano de 2020, pastores, levitas, vocês possam mudar as suas vestes, o seu comportamento, porque toda a carta que Jesus Cristo escreveu às 7 igrejas da Ásia, o próprio Jesus no final terminou assim,
que a igreja ouve o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.